Durante evento do PL Mulher em Porto Alegre, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro discursou e explicou a necessidade da participação na política. Ela disse: "Eu tinha aversão à política porque eu sempre achei que política não era lugar de pessoas de bem. E por muito tempo nós negligenciamos esse lugar. Nós cristãos, a gente não queria misturar política com religião. E foi onde nós demos espaço para o mal." Michele disse que aceitou o convite para ser presidente do PL Mulher para promover uma união entre homens e mulheres pelo Brasil. Ela disse: "Estamos aqui para unir homens e mulheres se unindo para progredir, enquanto a esquerda divide para conquistar." A ex-primeira-dama foi muito aplaudida ao dizer que se trata de um movimento feminino e não feminista. Ela lembrou que mulheres que entram para a política são vítimas de intensa violência política, inclusive vinda de mulheres. Michele disse: "Passo isso até com mulheres me atacando. Elas não querem saber que você é mulher. Se você discordar, não existe o respeito." Ela acrescentou: "Elas gostam de dividir para poder conquistar, mas nós fazemos a diferença porque nós estamos aqui unindo mulheres para progredir e conquistar, respeitando a opinião de cada uma." A presidente do PL Mulher exemplificou relatando como a velha imprensa retratava ela e a Bolsonaro da pior forma possível, deturpando até mesmo relatos de orações. Michele Bolsonaro explicou que o PL Mulher já se tornou um movimento e lembrou: "Se o homem e a mulher de bem não ocuparem seus espaços, com certeza o homem e a mulher do mal ocuparão. E a gente precisa se posicionar, a gente precisa agir." Ela lembrou que Bolsonaro resgatou o espírito patriótico e permitiu a comparação entre um governo do bem e um do mal. Ela disse: "O governo atual é um desgoverno que prega o que não vive, que prega o comunismo, o socialismo, mas ama o que o capitalismo pode oferecer. Isso é muito triste, porque acabam tirando do povo, tira da boca do seu filho para mandar para fora. Não cuida da segurança. É um desgoverno que só pensa em si mesmo, que na época da campanha tem os discursos mais lindos, mas na prática esquece o povo. Vivem para si mesmos." Michele afirmou: "Nós estamos aqui para dizer que nós vamos fazer uma política honesta, uma política limpa. Estamos vivendo um novo momento no Brasil. Deus permitiu vivermos esse momento para poder comparar. Essas máscaras tinham que cair. Esses dias, a dama do tráfico estava lá em Brasília. Por quê? Porque o ministro pode entrar na favela sem segurança." Ela lembrou que a eleição de Lula foi comemorada nos presídios e questionou: será que é por isso que o ministro dele consegue entrar numa favela sem ter segurança? Será que é por isso que ele abre as portas do ministério para receber a dama do tráfico? A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 28 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. É com grande alegria, mulheres e homens, que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para poder falar um pouquinho da nossa missão, do nosso objetivo, e dizer para vocês que nós precisamos da força feminina, nós precisamos do engajamento de cada uma de vocês, nós precisamos que as mulheres influenciem outras mulheres, criando essa rede de apoio, criando esse ecossistema, porque nós sabemos que mulher tem um olhar especial para a política. Eu falo para você como exemplo de uma mulher simples, uma mulher dona de casa, mãe, que ficou nos bastidores por tanto tempo no Rio de Janeiro, apoiando seu esposo, que ia todas as terças-feiras para Brasília para poder trabalhar. Eu nunca me imaginei estar nessa posição, presidentes, até porque eu tinha aversão à política. Porque eu sempre achei que política não era lugar de pessoas de bem. E por muito tempo nós negligenciamos esse lugar. Nós cristãos, a gente não queria misturar política com religião. E foi aonde nós demos o espaço para o mal criar tantos projetos que vão de contramão com o que a gente defende, com o que Deus quer para o nosso Brasil. Mas dizer para vocês que fiquei muito feliz com o convite do nosso presidente Valdemar. Eu que pensei que fosse ter aquele ano sabático, né? Depois que nós saímos da presidência, 4 anos, eu trabalhei incansavelmente esses 4 anos como presidente do programa Pátria Voluntária. E saindo ali da presidência, presidentes, eu pensei que eu fosse ter o meu ano ali para poder descansar, para ter aquela ressocialização, porque não é fácil. Ali a gente tinha uma equipe, né? Uma rede de apoio, daqui a pouco você se vê alugando uma casa, tendo que fazer mercado, tendo que cuidar das filhas, tendo que voltar àquela rotina, né? Que para mim não é difícil, eu amo a rotina, eu amo ser mãe, eu amo cuidar da minha casa, então para mim isso não tem nenhum problema, isso não me desmerece. Isso não me desmerece como mulher, porque esse é o meu papel, o papel de muitas mulheres. Somos mulheres do lar, mulheres ajudadoras, mesmo tendo uma vida, né, tendo uma dupla jornada, até tripla jornada, porque nós somos essa figura funcional simultânea, né, que conseguimos fazer tudo, conseguimos cuidar do marido, da casa, dos filhos e conseguimos trabalhar fora. Muitas mulheres empreendem também, conseguem conciliar até essa jornada, conseguem conciliar trabalho, empreendedorismo com a sua vida pessoal. E aqui eu vi que no estado do Rio Grande do Sul, 43% de mulheres empreendem. Eu fiquei muito feliz com isso, de saber que nós temos mulheres que estão empreendendo e que estão gerando também, né, gerando empregos, como eu estou empreendendo agora também, um novo ciclo da minha vida. E a gente quer incentivar que a mulher ela conquiste os seus espaços, né? O espaço, ele está ali para todos. A gente só precisa se identificar com o dom que Deus nos deu e a gente trabalhar. E com certeza isso vai gerar renda, isso vai gerar uma movimentação econômica para o nosso estado. E com certeza vocês vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então aceitei esse convite honroso, mas claro, um grande desafio de ser presidente do maior partido político
E eu falo que o presidente Bolsonaro, ele não perdeu as eleições porque ele elegeu a maior bancada conservadora no Congresso Nacional. E fazer parte desse novo movimento, para mim, é um motivo de muita honra, deputados. Porque nós não queremos competir com os homens. Nós queremos somar. Nós queremos fazer uma política colaborativa. Nós queremos trabalhar juntos para que o nosso Brasil seja um Brasil mais igualitário, trabalhando para o desenvolvimento dos nossos bairros, dos nossos estados. E eu sempre falo que nós estamos aqui para unir. Homens e mulheres estão unindo para progredir, enquanto a extrema esquerda, ela divide para conquistar. E esse momento que nós estamos vivendo pelo Brasil é um momento onde nós estamos fortalecendo esse movimento feminino e não feminista. Porque as mulheres não precisam. Nós mulheres não precisamos tirar a nossa roupa, gritar, ter um estereótipo diferente para poder conquistar os seus espaços. Nós somos mães, mulheres, nós somos preciosas. Deus deu o maior dom para a gente, que é o dom de gerar. E junto com esse dom de gerar, Ele acrescentou dons da intuição, do amor, da resiliência, da força, da compaixão, de você conseguir se colocar no lugar de outra mulher. Eu, como mulher e como mãe, e sinto isso na pele, né? Porque quando a gente decide, deputados, porque para vocês é difícil a política, mas para a mulher é muito mais difícil, porque nós sofremos a violência política todos os dias. E eu passo isso até com mulheres me atacando. Então, assim, se você discorda da opinião, você não serve. Vem um cancelamento. Elas não querem saber se você é mulher, elas querem saber que você tem que pensar da mesma forma. Se você discordar, não existe o respeito. Não respeito uma mulher grávida dentro do Congresso, mas ela é uma mulher, né? E falam tanto de unir, mas como a gente entendeu e a gente sempre gosta de repetir, elas gostam de dividir para poder conquistar. Mas nós fazemos a diferença, porque nós estamos aqui unindo mulheres para progredir e respeitando a opinião de cada uma. Nós estamos aqui trabalhando para um aumento da inserção da mulher na vida partidária, não pela cota, a cota ela é importante, mas pelo protagonismo de cada uma de vocês, pela representatividade, pelo valor que vocês têm. A mulher, ela entra na política por uma causa. Muitas mulheres entram na política porque elas transformam a sua dor em uma causa. Seja violência doméstica, ou porque tem um filho com autismo, ou porque tem um filho que tem uma doença rara e não consegue um atendimento, não consegue uma medicação de alto custo, e ali ela se doa. Ela cria essa rede para poder apoiar e para poder trabalhar por outras mulheres. Graças a Deus, eu não precisei passar por nada disso, mas é a minha vocação. Foi o que Deus colocou no meu coração. E quando eu fiz aquele discurso dia 1º de janeiro, eu só fiz aquele discurso, eu não tinha ideia que aquele discurso ia tomar uma proporção mundial, porque eu recebi títulos do mundo. Eu recebi reconhecimento de várias associações de surdos do mundo. E ali, como eu sempre falo, eu comecei a trabalhar aos 10 anos de idade porque eu vi um senhor com mobilidade reduzida e eu queria ajudá-lo. Aos 14 anos eu comecei a ser voluntária, que é um tema muito caro ao meu coração. E quando a gente lançou o programa Pátria Voluntária, muitas pessoas falavam mal, porque tem um estigma na questão do voluntariado por não ser um trabalho remunerado. Eu queria fomentar e incentivar o voluntariado no Brasil porque eu vivi isso na pele. Eu fiquei 2 anos dentro do lixão de Gramacho, trabalhando e vendo a realidade daquelas mães que ganhavam um lençol de casal e cortavam em 5 pedaços para cobrir os seus filhos. Eu fui forjada dentro do lixão. Eu levava as minhas filhas comigo para elas sentirem, para elas terem esse choque de realidade. O voluntariado é um legado de pessoas
humanas, de pessoas quebrantadas, de pessoas que conseguem se colocar no lugar do outro, de pessoas menos egoístas, menos consumistas. E é isso que a gente precisa. Fiquei 2 anos dentro do lixão, trabalhando. E em 2018, quando meu marido já estava ali, visitando todos os estados, aquela movimentação toda que ele falou que pensava em ser candidato e que eu não acreditava, eu falava, esse aí não vai chegar a lugar nenhum, até porque sozinho, sem dinheiro, sem tempo de televisão, não vai conseguir nada. Nem eu acreditei. Desculpa Deus, desculpa público e desculpa marido, mas eu não acreditei. Pela realidade, né? Por todos aqueles ele foi taxado, né? Por homofóbico, por racista, por ser eletricista, por ser taxista. Todos os istas vieram e eu não acreditava que ele pudesse conseguir. E neste ano de 2018, eu entro para dentro vejo um vídeo de uma criança com epidermólise bulhosa. Alguém conhece essa doença rara? A EB, né? Epidermólise bulhosa. E eu vejo um vídeo do Ronaldo, que infelizmente a nossa borboletinha já voou para os braços do pai. Eu não tive coragem de abrir esse vídeo porque eu sou mãe. Não tive coragem. Mas eu lembro que foi a última vez que eu tive vontade de fazer uma oração em relação à candidatura do meu marido. Eu fui para o meu banheiro, me ajoelhei e falei, Senhor, se o Senhor permitir chegarmos no poder, eu vou usar esse poder para poder ajudar as pessoas. Foi essa oração que eu fiz. E que quando eu falo, essa experiência que eu tive no Ministério da Saúde, num dia memorável, que nós estávamos entregando a caderneta para os raros, a imprensa do mal colocou, Michele Bolsonaro faz pacto com Deus para estar no poder. Ainda bem que foi com Deus, né? Ainda bem que foi com Deus, não foi com o diabo, não foi com o pai da mentira. E naquele momento, a gente chega, né, na presidência, e a minha sensação que eu tinha ali, mulheres, mães, é que o Brasil tinha sido descoberto em 1º de janeiro de 2019, porque não tinha nada para dar continuidade. E eu falei, cadê o atendimento, cadê o protocolo para a EB? Não tinha. E nós trabalhamos, perguntei para o ministro da época, falei, ministro, quanto tempo para a gente entregar esse protocolo de atendimento para epidermólise bulhosa? 11 meses. Falei, se eu me entrego em 10? Ele, não, em 12. Falei, mas vamos trabalhar. Trabalhamos incansavelmente, agradeço muito ao Ministério da Saúde. Com 11 meses ele entregou o protocolo de EB, voltou para a sociedade civil, fizeram o ajuste e a gente consegue entregar o primeiro protocolo de atendimento para epidermólise bulhosa, que para mim isso foi a maior conquista que nós tivemos, eu como primeira dama. E eu falo para vocês, nós trabalhamos incansavelmente os 4 anos, à frente ali do programa Pátria Voluntária, onde nós incentivávamos e fomentávamos o voluntariado no Brasil, mas também, como as minhas pautas, os eixos eram transversais a todos os ministérios, a gente pôde criar muitas políticas públicas e muitos projetos. Nós conseguimos criar a primeira diretoria de política de educação bilíngue para os surdos. Nós isentamos os surdos na compra dos seus carros, tiramos o imposto. Nós pudemos educar toda a esplanada em relação à comunidade surda e ao profissional intérprete de Libras. Nós fizemos muita coisa. Nós trabalhamos muito por todas as pessoas. E ali a gente pôde também inserir no SUS a medicação de alto custo para AME tipo 1. Mudamos o teste do pezinho de 5 para 50. Esses dias até recebi uma mensagem de uma mãezinha agradecendo porque o filho dela foi diagnosticado no teste do pezinho. Se a gente não tivesse ampliado, ela não teria o diagnóstico do seu filho. E a gente sabe como é importante a gente receber o diagnóstico do nosso filho nos primeiros dias de vida. Nós pudemos investir junto com o melhor ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 5,7 bilhões em farmacotécnicas para atendimento às pessoas com doenças raras. Quanto trabalho, meus amados. A gente trabalhou bastante.
Quantas famílias foram atendidas em lugares mais remotos, os ribeirinhos. Quanto trabalho, junto com a nossa eterna ministra Damares, como nós trabalhamos para o povo ribeirinho, através do Pátria Voluntária. Deixamos o Instagram com mais de 120 mil seguidores e mais de 600 mil voluntários cadastrados. Infelizmente está parado. Mas eu falo para vocês que essa é a minha vocação. Eu disse sim para Deus para poder trabalhar por quem mais precisa. Eu disse sim para Deus para poder trabalhar e sentir a dor das nossas mamães que não tinham o tema amadurecido em outros governos. Eu recebi um grupo de mães atípicas no Alvorada, porque a gente não tem como mostrar para vocês o vídeo, mas eu apresento esses 2 vídeos na nossa reunião de liderança, porque elas ficaram tão felizes. Muitas mães ali 2 anos sem poder fazer uma unha, coisa que a gente faz toda semana. Sem fazer uma unha porque carrega sua filha nas costas, porque nunca foi atendida, nunca conversou com um técnico ou um ministro da saúde para falar sobre o problema do seu filho ou da sua filha. E nós abrimos esse espaço para que elas pudessem ser recebidas pela porta da frente da presidência da República, sempre valorizando, sempre cuidando daqueles que mais precisam. E é muito importante a gente estar aqui nesse momento hoje, para lembrar para todas as nossas meninas que estão aqui, o PL Mulher, hoje ele é um movimento que tem estado em todos os estados do Brasil. Nós estamos viajando todas as sextas-feiras para a gente poder dar posse para as nossas presidentes, as nossas presidentes poder dar posse para as nossas presidentes dos diretórios municipais. É a nacional fortalecendo esta mulher que vai fortalecer as nossas presidentes no âmbito municipal, criando essa base sólida, e isso retorna para o nosso partido, elegendo o maior número de vereadoras, vereadores, prefeitas e prefeitas, trabalhando, fazendo uma base forte para 2026, porque nós acreditamos que a mulher, ela pode estar onde ela quiser trabalhando, ela pode estar influenciando outras mulheres, ela pode estar no Congresso, ela pode estar nas câmaras municipais, nas prefeituras, fazendo política, cuidando do seu bairro, cuidando da sua cidade. Eu sempre falo que mulher sábia, ela edifica o seu bairro, ela edifica a sua cidade, o seu estado, mas mulheres fortes, essa mobilização de mulheres do bem, elas edificam uma nação. E isso é um legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, de um Brasil melhor. Se a gente não ocupar os nossos espaços, se o homem e a mulher de bem não ocupar os seus espaços, com certeza a mulher e o homem mal vão ocupar esses espaços. E nós, como a nossa deputada falou, a gente precisa se posicionar, a gente precisa agir. Bolsonaro resgatou esse espírito patriótico. As pessoas não tinham como comparar um governo justo de um governo ímpio. Hoje as pessoas podem comparar. Ele sempre trabalhou para facilitar a vida das pessoas. E a gente sabe, eu estava vendo esses dias o significado da palavra política, que vem de polis, né, de uma palavra grega, que fala que é ação de grupos sociais, administração, organização de estados e nações. Mas aí eu fui ver o Aurélio, estava lá, política, arte ou ciência de governar. E aí eu vejo algumas palavras semelhantes, que estava escrito amabilidade, que estava escrito delicadeza. Amabilidade, característica de ser amável, gentil. Nós temos essas características. A mulher tem essa característica de ter um olhar especial, porque mulher cuida de mulher. A gente sabe na prática o que é uma endometriose. O homem, ele pode até criar uma política pública, deputado Bibo, mas na prática nós é que sabemos, nós é que sentimos a dor. O ginecologista, ele sabe como que é um parto na teoria, mas na prática nós é que sentimos a dor. E a gente sabe. Então nós estamos aqui para influenciar mulheres para cuidar de mulheres.
E a gente trabalhando juntas ali, como a deputada falou, a gente precisa de mais Amálias Barros pelo Brasil, mais Amálias Barros nas câmaras municipais, nas câmaras legislativas. E nós estamos aqui para incentivar vocês, porque Deus não chama uma multidão, Ele confere um chamado. E nós estamos aqui influenciando grandes mulheres, líderes, para transformar a política do nosso Brasil. Eu agradeço muito. E a gente sempre fala que a nossa pirâmide é a pirâmide que tem dado certo. Essa pirâmide da Nacional, apoiar a nossa presidente, que apoia as nossas candidatas, né, as nossas meninas municipais. O PL, de fato, saiu do papel agora, ele tem mais de uma década. Mas nós estamos aqui para falar para vocês, mulheres, que querem se candidatar, aquelas que não querem, que já faz um tipo de política, que já faz uma política social, como eu sempre fiz. Essas que querem se candidatar, a gente tem o compromisso com vocês de cuidar de vocês, de caminhar com vocês. Eu quero chamá-las pelo nome, eu quero ligar no diretório municipal e chamar minha presidente pelo nome. Nós acabamos de fazer o workshop em Brasília, onde nós vamos pegar essas palestras magnas e vamos transformar num curso de capacitação. A gente quer cuidar de vocês para que vocês consigam ter resultado nas eleições de 2024 e termos o maior número de vereadoras e vereadores eleitos pelo PL. Como é importante e como isso tem refletido, como você fazer uma política do bem reflete para a nossa nação. A gente tem visto aí alguns casos do atual desgoverno, aonde o atual governo ele já importou, tem até aqui um dado, importou 7 vezes, em 7 meses, 3 vezes mais o leite do que o Bolsonaro em 4 anos, prejudicando os nossos produtores, fazendo o preço cair. Mas está tirando do povo brasileiro e mandando para fora. É um desgoverno que prega o que não vive, que prega o comunismo, o socialismo, mas ama o que o capitalismo pode oferecer. Isso é muito triste, porque acabam tirando do povo, tira da boca do seu filho para mandar para fora. Não cuida da segurança. Nenhuma mãe aqui quer perder o seu filho para o crime. Nenhuma mãe aqui quer perder o seu filho para o tráfico. É um desgoverno que só pensa em si mesmo, que na época da campanha política tem os discursos mais lindos, os discursos mais elaborados, mas na prática esquece o povo. Vivem para si mesmo. Mas nós estamos aqui para dizer que nós vamos fazer uma política honesta, vamos fazer uma política limpa. Nós estamos vivendo um novo momento no Brasil, aonde Deus permitiu nós vivermos esse momento para a gente poder comparar. Essas máscaras tinham que cair. Como pode, né? Quantas mães não são atendidas? Mas como diz aí a imprensa, esses dias, né, a dama do tráfico estava lá em Brasília. Por quê? Porque o ministro consegue entrar numa favela sem um número ali de segurança. Tá vendo como isso reflete, quando você faz escolhas erradas, como isso reflete na política? Como isso reflete na vida das pessoas? Quando o atual presidente foi eleito, quem foi que comemorou? O crime organizado. Será que é por isso que o ministro dele consegue entrar hoje numa favela sem ter segurança? Será que é por isso que ele hoje abre as portas do ministério para receber, como diz a imprensa, a dama do tráfico? Por que ele não recebe as mamães atípicas que têm filhos, que estão aí esperando atendimento e que está tudo parado? Triste realidade. Uma vez eu perguntei para a ministra Damares, por que os governos anteriores não trabalhavam por essas mães, por essas crianças? Michele, porque era muito caro. Eles tinham essas crianças como crianças caras. Os nossos filhos são caros sim ao nosso coração.
Os nossos filhos não têm preço, os nossos filhos têm valor. E eu falei para ela, a partir de hoje, eu vou trabalhar porque esse tema vai ser caro ao meu coração. E tudo que eu puder fazer e tudo que tiver no nosso alcance, nós faremos por essas mães. É isso que eu quero que vocês entendam, mulheres. Que eu sou uma mulher comum. Eu sou uma mulher que saiu da Ceilândia, que começou a trabalhar aos 10 anos de idade. Mas a diferença é porque eu entreguei a minha vida ao Senhor e falei, Senhor, me usa como instrumento. Me usa para estar aqui, para abençoar vidas. Porque se não for para isso, o Senhor pode me recolher. Eu quero estar aqui para tocar o coração das pessoas. Muitas pessoas foram beneficiadas com os nossos projetos, com as nossas políticas públicas, com alimento. Eu não sei quem é, mas ela sabe, Deus sabe. Não é isso? A gente não tem que fazer o ID de Cristo, fazer o bem sem olhar a quem? A gente sempre trabalhou para poder beneficiar as pessoas, nunca por causa própria. Nós não chegamos em Brasília por um projeto de poder, como muitos pensam. Não, nós chegamos por um projeto muito maior, até porque pelo que nós passamos, tinha que ser algo muito divino. O meu marido quase morreu. Meu marido foi atacado por um ex-pistolista, porque o lado que prega o amor mata, o lado que prega o amor te cancela, o lado que prega o amor acaba com a sua alma, o lado que prega o amor menospreza, diminui uma criança de 12 anos como eles fazem com a minha filha. Mas não tem problema não, é a lei da semeadura, você não vai plantar abacaxi e vai colher morango. Deus sabe de todas as coisas, e tudo que fazem contra mim, contra as minhas filhas, contra o meu marido, eu entrego nas mãos do Senhor, porque a justiça pode até não vir do homem, mas a de Deus, queridos, essa não falha. Pode ter certeza que toda a sua ação, seja do bem ou do mal, você vai receber a paga conforme o seu trabalho. E eu tenho meu coração muito em paz em relação a isso, e sou muito grata a Deus por tudo, pelos desafios, pelos medos, pelos momentos de felicidade, pelos ganhos e pelas perdas. Eu aprendi a ser grata a Deus. Eu vi o meu marido quase morrer. Eu vi o desespero da minha filha. A minha filha teve síndrome do pânico por conta desse momento, e muitos não respeitam a minha filha, completou agora 13 anos. Muitos não respeitam as nossas dores. Eles passam o caminhão deles por cima e não está nem aí com as consequências. Mas eu estou ali para falar, minha filha, você é maravilhosa, você é forte. Não deixe isso entrar isso no seu coração. Nós vamos vencer. O seu pai foi um homem escolhido por Deus para administrar essa nação que é tão rica, tão abençoada e tão próspera. Infelizmente está sendo administrado por pessoas do mal, por ímpios, que tiram do povo para poder financiar coisas ruins em outros países. E eu quero falar para vocês que, por Deus não unir pessoas, por Deus unir propósitos, hoje eu apresento aqui para vocês a minha deputada, eleita por Mato Grosso, a minha deputada monocular, Amália Barros.